Certa vez, Jesus acordou bem cedo. Aí ele chamou Mateus. Mateus era um dos discípulos que era responsável por fazer anotações, né, do Evangelho. Então, ele era um dos poucos discípulos de Jesus que era alfabetizado. Então, ele ficou encarregado de fazer anotações. Aí Jesus acordou, cutucou e falou: Mateus, vem cá. Anota uma coisa para mim. O que, mestre? Um mapa. Mapa, mestre? Sim. Um mapa. Anota aí. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E aí ele foi escorrendo sobre as bem-aventuranças, né, que ele chamou de mapa. E ele destaca, então ele começa esse mapa: bem-aventurados os pobres de espírito. E esse texto ele é considerado um dos mais importantes de toda a humanidade, não só pelos cristãos, mas principalmente por nós, que é um código de conduta para as pessoas que dizem amar Jesus, que se definem como cristãos, e é também um mapa, um caminho certo para quem quer ser feliz. Se alguém aqui quer ser feliz, esse é o mapa. E sobre ele, sobre essa primeira página desse mapa, que nós vamos falar nessa noite, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E o Evangelho ele começa afastando uma dúvida, que é pobre de espírito, né? Não é, o Evangelho nos explica, a maneira vulgar, da maneira costumeira, a maneira do cotidiano, nós costumamos chamar uma pessoa, às vezes, pejorativamente, de pobre de espírito, né? Geralmente, quando a gente chama uma pessoa de pobre de espírito, a gente está querendo falar que a pessoa é fútil, uma pessoa vazia, uma pessoa vulgar, uma pessoa, enfim, pobre de espírito. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui, das pessoas que Ele está querendo nos falar, é praticamente o oposto. São pessoas que têm um alto valor aos olhos da espiritualidade. São pessoas que são vazias do orgulho, vazias de vaidade, vazias de egoísmo, chamadas assim de humildes. Quando Jesus repetiu também as bem-aventuranças no Sermão do Monte, como ficou conhecido, ele também falou para um grupo de pessoas que ele considerava humildes, que eram as pessoas sofridas, as pessoas excluídas, as pessoas marginalizadas. Então essa é a tradução correta que precisamos olhar quando Jesus fala bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. E essa explicação é importante também, que o Evangelho nos explica, que algumas pessoas ditas estudiosos do Evangelho, eles costumam dizer que aqui Jesus está dizendo que esses pobres de espírito, na verdade, são as pessoas, os imbecis, pessoas desprovidas de inteligência, obviamente com uma carga de preconceito. Geralmente, essas pessoas que fazem críticas são pessoas cheias de orgulho, cheias de vaidade, cheias de egoísmo. Porque o próprio Evangelho nos explica, nos ensina, se fosse assim, se só os idiotas, só as pessoas desprovidas de inteligência tivessem acesso ao reino do céu, onde estaria Jesus? Que certamente foi uma das pessoas mais inteligentes, do espírito mais avançado, moralmente em específico e intelectualmente, a pisar na terra. Então essa explicação é importante também para afastar essa dúvida e também para ressaltar o preconceito que algumas pessoas têm, das pessoas que se dizem religiosas, né? Então, essas pessoas têm preconceito, porque
quanto mais orgulhosos nós formos, mais vaidosos, mais egoístas, mais enchemos de nós mesmos. Nos consideramos, com o egocentrismo, o centro do universo. Nós enchemos tanto de nós mesmos, nós nos achamos tanto que não tem o espaço para Deus. E quanto mais nos enchemos de nós mesmos, quanto mais orgulhosos nós ficamos, quanto mais vaidosos, mais iremos sofrer. Só para fazer um link com as preleções passadas, dos tormentos voluntários. Nós, quando viemos para o mundo de provas e expiações, há algumas situações difíceis que nós somos obrigados a passar até para a nossa evolução pessoal. Mas em alguns momentos, algumas situações, nós sofremos não porque isso estava previsto, que a gente combinou lá em cima de passar, mas porque nós buscamos isso com o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho. Então, quanto mais orgulhosos nós formos, mais dificuldade nós teremos, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos despertar dessa ilusão de sermos o centro do universo. Sem humildade, nós temos dificuldades até de aceitar que há uma espiritualidade maior, que há um ser maior, que existem regras, existem leis que a gente acreditando ou não em Deus, essas regras, nós teremos que cumprir. Um exemplo, às vezes tem algumas pessoas negacionistas, elas negam, né, inclusive que a Terra seja redonda. E essas pessoas podem falar, eu não quero cumprir, né, as leis de Deus, eu não quero... É o mesmo que eu subir aqui no telhado e falar, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou pular. O que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer as consequências. E isso vale para todas as leis. Então, quanto mais orgulho nós tivermos, mais egoísmo, mais vaidade, mais nós nos afastamos de Deus, mais nós estamos desrespeitando essas leis e tende aí a sofrermos mais. E a humildade, não que ela nos faça ser isentos de cumprir essa lei, mas quando nós aceitamos com humildade que existe um ser maior, existe leis, e tudo que acontece na nossa vida de difícil tem um propósito, nós passamos pelas dificuldades de uma maneira menos sofrida, ou pelo menos nós não nos desesperamos. E quando a pessoa ela não tem Deus dentro de si, mais orgulhosa, mais dona de si, mas ela sofre, muitas vezes ela se revolta contra Deus por aquilo que ela passa, porque ela não aceita nada que não seja aquilo que não está sob seu controle. E quando eu falo também das pessoas cheias de si e que se afastam de Deus, isso não quer dizer que os ateus, né? Estamos dizendo que essas pessoas, por não acreditar em Deus, elas vão sofrer. Não é isso. Porque nas obras de André Luiz mostra que boa parte das pessoas que estão nas colônias espirituais mais evoluídas são ateus. Então, a pessoa acreditar em Deus, ela pode não acreditar em Deus, mas é uma pessoa boa. Ela faz caridade, ela cumpre aquilo que nós, que ditos cristãos, deveríamos fazer. Então, o Evangelho nos explica, nos ensina, nos convida a refletir essa noite que a humildade é a base de tudo, em especial da nossa vida espiritual. Lacordaire, nesse mesmo capítulo, ele fala: sem humildade, apenas ostentamos virtude que
efetivamente não temos. Vou repetir. Sem humildade, apenas ostentamos virtudes que efetivamente não possuímos. Se estamos ostentando virtudes que nós não temos, então nós estamos sendo falsos. Às vezes falsos com nós mesmos. O Arthur Valadares é um palestrante espírita que eu gosto muito, e ele fala também dessa base que nós temos, ou que precisamos ter, da humildade, que ele diz que a humildade é a base de todas as virtudes. Ele explica, se sem a humildade, nós não conseguimos ter outras virtudes. E ele até cita as bem-aventuranças, que quando a bem-aventurança nos convida, bem-aventurados, humildes, está nos convidando para ser humildes. Quando ele diz, bem-aventurados que sofrem, que serão consolados, ele está nos convidando a ter resignação, a sofrer com resignação. Quando ele fala, bem-aventurados os puros de coração, ele está nos convidando a ser pessoas mais puras, misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. Enfim, todas as vezes que ele cita, ele está nos convidando para uma reforma íntima, para evoluirmos. E ele explica que sem a base da humildade, não conseguimos conquistar nenhuma outra. Porque sem a humildade nós não conseguimos ser resignados. Sem a humildade nós não conseguimos ser resignados, não sermos mansos, sermos justos, enfim. Então, a base da nossa vida, da nossa evolução, é a humildade. Está muito difícil. Vamos exemplificar. Algumas pessoas, quando vão evoluindo, porque as bem-aventuranças é um convite para melhorarmos sempre, até nos tornarmos pacificadores. O que é o pacificador? Aquela pessoa, por onde ela passa, ela é um exemplo de Jesus e ela consegue ajudar as outras pessoas só com a energia de bondade, né? De paz, de amor, de carinho, né? Algumas pessoas que a gente pode citar, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. E o que essas pessoas têm em comum, geralmente? A gente olha para essas pessoas, aquela energia é uma energia de humildade, é uma energia de mansuetude, é uma energia, né, de caridade. Então, o que essas pessoas também têm em comum? Elas não têm traço mais na sua personalidade de orgulho, de egoísmo, de vaidade. E outro exemplo também, talvez o principal deles, do pacificador, que quando Jesus veio até nós, a primeira lição que ele nos deu, a primeira lição de Jesus foi ao nascer, ao escolher nascer numa manjedoura, nascer numa família pobre, nascer numa cidade pobre, né? A região que ele nasceu era tão pobre que as pessoas tinham preconceito, né? Com sotaque no Nazareno, né? O cara Nazareno tinha um sotaque forte. O pai dele, um trabalhador, né? Um carpinteiro, a mãe, dona de casa. Ele, toda a sua vida, não teve nenhum bem. Até antes da morte, só tinha, ele até mesmo falava, só tinha a pedra para encostar a cabeça. E ele poderia, se quisesse, como principal filho de Deus, pelo menos nessa orbe, ele poderia ter escolhido ter nascido filho de um imperador, filho de um poderoso religioso. Ele poderia. Talvez a lição dele fosse até mais fácil. Não teria aquele fim triste que ele teve, né? O sofrimento todo que ele teve. Mas talvez nessa noite a gente não estaria falando dele, né? Porque ele falaria coisas que ele não viveu. Mas quando ele nasceu pobre, sofreu, foi injustiçado,
ele demonstrou, vivendo o próprio Evangelho. Então ele foi o Evangelho vivo, um exemplo que podemos sofrer, podemos enfrentar dificuldades, mas um dia isso tudo vai valer a pena. Foi a lição que ele veio nos trazer. E agora, para a gente caminhar para o fim, a gente falou de humildade até agora. Mas o que na verdade, o que é humildade? Tem uma frase de autoria desconhecida, várias pessoas já replicaram, mas a origem mesmo é que fala, se a pessoa não é humilde por nascença, devia ser humilde por esperteza. Embora ela seja engraçadinha assim, né? Ela tem um erro conceitual que nós muitas vezes cometemos quando nós acreditamos, cometemos uma falha de imaginar que a humildade, a gente pode analisá-la ou identificá-la dos aspectos externos. Quando a gente olha um morador em situação de rua, a gente fala, puxa, que pessoa humilde, né? Na verdade, né, que aquela roupa suja, né? A pessoa... Na verdade, você andar sujo e maltrapilho é desleixo, não é humildade. Porque às vezes você encontra em moradores de rua, que aqui a gente convive bastante, né, com essa população, tem moradores de ruas que são extremamente orgulhosos. Extremamente orgulhosos. Ao passo que existem pessoas que vivem em palácios ou em mansões que são absolutamente humildes. Outro erro que a gente comete também é quando a gente olha uma pessoa que fala manso, às vezes uma voz doce, né? Umas palavras assim cordiais, a gente acredita que aquela pessoa é uma pessoa humilde. Às vezes não, às vezes essa pessoa até líder religioso, às vezes frequenta correntes religiosas, mas não, às vezes a pessoa é uma pessoa extremamente egoísta, orgulhosa, vaidosa, às vezes se esconde esse teatro de voz de anjo, às vezes é um criminoso. Então a humildade é uma característica, é uma virtude interior. É quando nós nos despimos da vaidade, do orgulho. É quando nós, metaforicamente, ficamos despidos em frente a um espelho e conseguimos nos analisar por completo. Não só o corpo físico, mas quem nós somos. Porque o humilde, ele tem a noção, a exata noção de quem ele é. Ele tem a exata noção de quem ele é e de quem ele não é. Ele sabe os seus defeitos e sabe suas virtudes e ele trabalha nesses seus defeitos para evoluir. Já o orgulhoso, o vaidoso, o egoísta, ele se ilude. Ele vive numa ilusão do que ele pensa que ele é muito mais do que ele é. E um dia vai despertar para isso, chamados desilusão. Tem gente que fala, que bom que a gente sofre uma desilusão, que às vezes a gente está iludido num caminho e a verdade nos encontra. Que bom quando às vezes a gente sofre desilusão, quando dá tempo para corrigir, quando a gente está na caminhada. E aqui tem uma outra questão da humildade, que é a falsa modéstia. Às vezes, nós falamos, realmente, eu acredito em Deus, eu sou muito pequeno diante do universo, eu sou humilde para reconhecer isso, então eu não vou fazer nada. Eu não vou tentar nada, porque eu não sou nada bom. Então, quando fala também das nossas potencialidades, nós temos que assumir também responsabilidade do que foi dado a nós. E não fugir de responsabilidade.
quando o mestre Jesus falaram para ele assim, mestre, ele falou, não, mestre eu sou. Porém, parece até uma atitude arrogante, não, porque ele veio com essa missão, com essa responsabilidade. Era humilde, ele não aceitou ser chamado de bom. Chegou para ele, uma pessoa falou assim, bom mestre. Ele falou, não, bom só o Pai. Ele não aceitou ser chamado de bom, mas aceitou ser chamado de mestre. Então esse é um exemplo. E para finalizar, uma história de tantas que existem sobre Chico Xavier de humildade, que ele, certo dia, lá em Uberaba, no grupo espírita dele, e um trabalhador muito querido se afastou do grupo, e o Chico teve certeza que ele estava chateado com o Chico. E o Chico falou, mas o que será que eu fiz que essa pessoa ficou chateada? E o Chico ficou remoendo aquilo. E aí até que o Emmanuel, que era o mentor individual dele, falou, Chico, já que você acha que você que está errado, vai lá e pede desculpa para ele. Falou, eu vou fazer isso. Aí foi lá na casa da pessoa, bateu na porta, ele abriu aquela portinholinha, fechou e abriu a porta. Aí o Chico foi lá, abraçou, perdão, meu irmão, eu sei que você está chateado com alguma coisa que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, mas eu vim te pedir perdão. Aí o cara, assim, que dura, assim, falou, Chico, você ou é muito humilde, ou você é um sem vergonha. Falou, eu sou um sem vergonha, me abraça. Eu conto essa história até para dizer o seguinte, o humilde, ele não fica dizendo que é humilde. Porque quanto mais você fica querendo demonstrar que você é humilde, mais você está trabalhando o seu orgulho. Então, o que o outro pensa de você não importa. O que importa é a transformação interior que você vai fazendo dentro de si. Que o Chico, ele falava há pouco tempo antes de morrer, falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego para dar para ninguém, eu não tenho bens. A casa que eu moro, só tem a casa. E eu já passei para o nome de alguém, eu vivo de usufruto. Então, quando eu morrer, vai ficar para alguém. Mas eu tenho tantos amigos que eu tenho só a agradecer ao Pai. Então, o que eu rezo? Para ter vida, para continuar trabalhando. Então, que sirva para nós esse exemplo de humildade. Vamos lá?